Ele nasceu literalmente dentro da lona de um circo, filho de um palhaço cigano e de uma contorcionista afrodescendente. Aos 3 meses de idade já estava em cena, no colo da própria mãe. Décadas depois, se tornaria peça fundamental de um dos quartetos mais amados da história da televisão brasileira. O grupo que ficou 18 anos seguidos, animando os domingos da Rede Globo, e que entrou para o Guinness Book como o programa de humor mais duradouro da televisão. Mas o que pouca gente sabe é o que aconteceu com ele depois que as câmeras da Globo se apagaram. E o motivo pelo qual, aos 89 anos, ele ainda sobe em picadeiros de circo pelo Brasil inteiro. Fica lá até o final desse vídeo, porque a história de conversão religiosa dele, vivida dentro da própria família, é de dar um nó na garganta. Estamos falando de Dedé Santana, o eterno trapalhão. Manfred Santana nasceu em 29 de abril de 1936, em São Gonçalo, no Rio de Janeiro, dentro de uma família inteiramente circense. O pai, Oscar, era o palhaço conhecido como Picolino. A mãe, Ondina, era contorcionista, considerada uma das melhores da América do Sul na época. Dedé costuma dizer que representa a 8ª geração de sua família dentro do universo do circo, um lugar onde ele literalmente cresceu, se equilibrando entre trapézios, motos no Globo da Morte e a companhia de elefantes e leões. Foi ali, entre lonas e picadeiros, que nasceu o artista completo que o Brasil conheceria décadas depois. Palhaço, acrobata, trapezista, domador, motociclista de acrobacias radicais. Antes de qualquer estúdio de televisão, ele já dominava praticamente todas as artes de picadeiro que existiam. A entrada de Dedé na televisão aconteceu em 1960, ao lado do irmão Dino Santana, formando a dupla Maloca e Bonitão na extinta TV Tupi. Mas foi em 1964, quando ele conheceu um jovem comediante chamado Renato Aragão, que a história começou a tomar outro rumo. A química entre os dois foi imediata, e a dupla Dedé e Didi rapidamente ganhou destaque na mídia e nos olhos de diferentes emissoras. Passaram pela TV Excelsior, pela Rede Record e finalmente se estabeleceram na Rede Tupi, onde, com a entrada de Mussum e depois Zacarias, nasceu oficialmente Os Trapalhões, em 1973. E aqui a história explode em proporções que hoje parecem quase impossíveis de repetir. Contratados pela Rede Globo, Os Trapalhões se tornaram o programa de humor mais visto do país, ocupando as noites de domingo por quase 2 décadas, entre 1975 e 1994. No cinema, os números são ainda mais impressionantes. Entre 1978 e 1990, os filmes do grupo somaram mais de 120 milhões de espectadores, com mais de 30 longas-metragens que estão entre as maiores bilheterias de toda a história do cinema nacional. E Dedé, junto com Renato Aragão, foi o único integrante presente em absolutamente todas as fases do grupo, do começo ao fim, sobrevivendo a mudanças de emissora, mudanças de elenco e as próprias transformações do humor brasileiro ao longo de quase 20 anos. Só que atrás dessa fama estrondosa, dessa audiência gigantesca e dessas bilheterias recordes, a vida pessoal de Dedé Santana foi marcada por um roteiro tão dramático quanto qualquer comédia que ele fez rir milhões de brasileiros. Seu primeiro casamento foi com a atriz Ana Rosa, relação da qual nasceram 2 filhos, Maurício e Maria Leone. Só que a tragédia bateu à porta ainda nos anos iniciais da carreira. Seu filho Maurício morreu ainda criança, em 1961. Depois desse período de dor, Dedé se casou novamente com Aimee Iório, relacionamento que durou de 1964 a 1981 e que gerou mais 4 filhos, Átila, Ayed, Ayeska e Aimee. Ele também se relacionou com a atriz Susana Matos e atualmente, já com 89 anos, Dedé é casado com Cristiane Bublitz, com quem tem mais 3 filhos, Marcos, Dainara e Yasmin. Ao todo, o eterno trapalhão é pai de 8 filhos, avô de 10 netos e já tem até bisnetos. Mas o capítulo mais emocionante e menos conhecido da vida de Dedé Santana não tem relação com o circo nem com a televisão. Tem relação com a fé. Conhecido, segundo relatos de quem conviveu com ele,
Como o mais temperamental dos 4 integrantes do grupo, Dedé viveu, em 1993, uma virada completa em sua vida através da conversão ao cristianismo. Um caminho que, segundo ele mesmo contou, foi aberto justamente pelo próprio filho, Átila. A partir daquele momento, o artista que fez gerações inteiras rirem no cinema e na televisão começou também a levar apresentações com testemunhos de fé e canções gospel para o Brasil inteiro, chegando a reunir em um único evento em Belo Horizonte mais de 150 mil pessoas ao mesmo tempo. Uma transformação pessoal tão grande quanto a fama que ele construiu como comediante. E o clímax dessa trajetória está exatamente no presente. Depois do fim de Os Trapalhões, em meados dos anos 90, e mesmo depois das mortes de Zacarias, em 1990, e de Mussum, em 1994, Dedé nunca parou. Ele seguiu no cinema, na televisão, no teatro, atuando em peças como palhaços, participando de homenagens na Globo e mantendo viva a memória de um dos maiores fenômenos culturais que o Brasil já produziu. Recebeu, ao longo da carreira, prêmios como o de melhor ator cômico do Prêmio Qualidade Brasil, em 2000, e foi condecorado pelo próprio governo federal com a Ordem do Mérito Cultural, em 2019. Hoje, mesmo depois de completar 89 anos de idade, ele continua voltando às suas raízes, se apresentando em circos por todo o país, sendo tratado como uma espécie de embaixador oficial da arte circense no Brasil. E foi justamente essa ligação eterna com o circo que o levou, no fim de 2023, a lançar seu próprio livro, contando com suas próprias palavras todas as histórias vividas ao lado dos amigos que se tornaram lenda ao seu lado. Dedé Santana é a prova viva de que existe vida além da fama repentina da televisão. Ele nasceu dentro de uma lona de circo, se tornou um dos rostos mais queridos do humor brasileiro, enfrentou perdas profundas na vida pessoal, passou por uma transformação espiritual que mudou completamente sua forma de viver e ainda hoje, décadas depois do auge de Os Trapalhões, continua em cena, fazendo o que sempre soube fazer desde os 3 meses de idade: emocionar e alegrar multidões. E agora eu quero saber de você. Qual dos 4 Trapalhões era o seu favorito quando você era criança? Comenta aqui embaixo essa lembrança boa da infância. Se esse vídeo trouxe à tona memórias afetivas e te fez relembrar a época de ouro da televisão brasileira, deixa o like agora mesmo, porque isso ajuda muito o canal a continuar resgatando essas histórias incríveis. E não esquece de se inscrever, porque toda semana tem uma nova revelação sobre os bastidores das maiores lendas da nossa televisão. Comenta, curte, se inscreve e até o próximo vídeo.